boa tarde, Gata Show, para você e para todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo desta sexta-feira. Uma missão importante, tentar e vencer o Flamengo, uma equipe difícil, que a gente sabe ali diante da posição na tabela e também do futebol que apresenta o Flamengo, e tentar conquistar algum ponto diante o Tricolor de Aço quer conquistar algum ponto ali diante da equipe do Flamengo. Mas aí outro desafio também, Gata Show, em relação a posições, e tem um atleta aí que voltou, o torcedor sabe desse retorno importante dele, mas quer contar com ele como titular, que é o Moisés. Só que tem todo um protocolo que acontece diante desse retorno. O Juscelino Filho, que é do Globo Esporte, publicou essa informação e a gente repercute aqui, que é sobre esse processo de retorno dele. Ele faz exames graduais, semanalmente, tem uma avaliação que acontece em relação ao Moisés. Os outros atletas também passam, mas ele tem um olhar mais especial para que esse retorno seja feito de uma forma que ele esteja 100% psicologicamente e também 100% fisicamente. E aí, a partir deste relatório que é apresentado pelo Departamento de Saúde do Fortaleza, que é quem faz o departamento médico, o treinador Martim Palermo, junto da comissão técnica, avaliam a situação e dali eles tiram mais ou menos uma base de quantos minutos cada atleta pode passar dentro de campo. Por isso que Moisés tem entrado no segundo tempo, sido substituição, pode também entrar como titular e ser substituído no intervalo, mas até o momento ele não conseguiu ali ficar 100% de nenhuma partida. Teve uma semana cheia, a gente fica nessa expectativa para que amanhã ele possa ser titular. É uma possibilidade diante do tempo que teve a equipe, tanto para treinar como também para passar por esse processo de reforço, tanto de quem está retornando do DM, como também dos atletas que seguem normalmente no elenco. Gata Show. Eu entendo que tem todo um processo, viu, Fernandinha, como você disse aí. Mas no momento do desespero, o Calvo tem que entrar, Daniel. Tem que entrar, rapaz. É ele que tá dando, tem que entrar. Tá dando assim, a mínima esperança de que o ataque do Fortaleza pode melhorar pelo menos um pouquinho. A gente não tá falando, eu acho que seria inimaginável nesse momento a gente falar do Moisés jogar os 90 minutos. A Fernanda trouxe aí o dado, ó, tá na tela. 55 minutos que ele jogou desde que ele voltou de lesão. É muito pouco, mas... Melhorou até um pouquinho, né? Deu um ar de esperança. Esses 55 minutos já foi melhor que muitos minutos aí do restante do ataque do Fortaleza. O Alexandre citou aqui um por um e é totalmente o que ele disse. Ele é superior a todos eles. Ele faz mais que todos eles. É um jogador mais incisivo, mais objetivo, que assume, de certa forma, esse protagonismo que o ataque do Fortaleza tanto precisa. Não sei se talvez pro próximo jogo ele já esteja à disposição 45 minutos. Se ele tiver 45 minutos, eu prefiro que comece com ele, bota 45 minutos para jogar, e aí depois no segundo tempo você muda, você bota o Pikachu, você bota até um centroavante, né? Se quiser mudar o esquema tático, mas eu acho assim que o cenário ideal, Denise, seria ele começando o jogo. Eu acho que Fortaleza, esse é um jogo, aquele típico de jogo que é erro zero. Você tem que tentar de alguma forma abrir o placar, por mais que seja difícil o jogo contra o Flamengo, mas abre o placar, se fecha um pouco mais, a equipe adversária vai tentar pressionar e você tenta matar o jogo num contra-ataque. Acho que é esse mais ou menos o cenário de jogo que o Fortaleza tem que perseguir. Tem que, claro, ter as suas cautelas defensivas, não pode se lançar de qualquer forma, mas tem que tentar marcar gols. O Fortaleza precisa vencer, a gente tá falando aqui. Ele se colocou numa situação que ele precisa vencer até mesmo jogos que são considerados praticamente impossíveis, que são jogos contra Flamengo, contra Palmeiras, né? Então, assim, se ele estiver à disposição, se ele tiver 45 minutos para jogar, se o departamento médico avaliar, dá 45, então coloca ele para começar jogando, no intervalo você muda, no intervalo você faz alguma substituição, mas eu acho que tem que ser feito um esforço de preparação física, um esforço de preparação para você ter o mais rápido possível, Denise, o Moisés em condições de jogar um tempo inteiro e quem sabe mais para frente um jogo inteiro. Mas é trabalhar para tê-lo à disposição, porque ele realmente pode fazer a diferença. Em relação aos outros atacantes, aí você tem o Breno Lopes, que é um jogador esforçado, você tem... pronto. É até difícil, né? Porque... O pronto foi ótimo, viu, Alexandre? Pronto. Mas é porque você tem o Breno... Pronto. Eu ia continuar a lista, mas são aqueles jogadores que não têm rendido. Eu acho que é justamente aquilo que a gente estava conversando desde o início do programa. Muitos atacantes do Fortaleza tiveram oportunidades. Pikachu teve oportunidades, teve até uma sequência como titular agora, desde que o Palermo chegou. Marinho teve oportunidades com os outros treinadores, agora com o Palermo está tendo menos. Bareiro teve oportunidades, Davidson teve oportunidades, o Lucero, que não está disponível para esse jogo, só o Kaique não teve mesmo. Só o Kaique. E todos eles que tiveram oportunidades não corresponderam.
Talvez o Alanzinho tenha sido aquele que teve menos oportunidades, mas que quando entrou chamou um pouco de atenção, mas muito pouco ainda em relação àquilo que o Fortaleza precisa. E a avaliação do Kaique realmente é muito pouco. A gente viu poucos minutos dele contra o Cruzeiro. Então, assim, se tem dois que se salvam, se coloca esses dois pra jogar, Breno Lopes e Moisés. Torcedor, o que é que você acha? É colocar o Moisés logo? Eu tenho certeza que vai dizer que sim. Tenho certeza que o torcedor vai falar que sim. É um momento difícil? É. Alguns torcedores estão tristes? Estão. Mas aquela história, se vencer amanhã, aí já muda o ar. E diante de quem? De um grande Flamengo, do poderoso que está brigando pelo título. E o clima da diretoria, Fernandinha, tá nesse aspecto de esperança, apesar de um cenário difícil, hein, minha amiga? Exatamente. Ontem, no Conselho Técnico, o representante do Fortaleza foi o Sérgio Papelim. E ele deu entrevista após o evento, falando sobre as expectativas para o Campeonato Cearense, mas citou também a Série A, já que a competição segue até o início de dezembro. E aí ele citou sobre como fica o clima dentro da diretoria, que para eles é uma situação ainda viável de conseguir escapar do rebaixamento. Nosso discurso dentro do clube é sempre de acreditar. Nós vamos brigar até o final. Eu ainda tenho muita confiança que nós vamos poder se safar. É difícil, né? Se eu disser aqui, iludir o torcedor, achar que é fácil isso aí, não é, porque são só 10 jogos que nós temos. Nos 10 jogos nós temos que ganhar 6 jogos, entendeu? Então, não é fácil, mas é perfeitamente viável você conseguir. Aí, Gato Show, a diretoria acredita, o torcedor também fica naquela esperança e o grupo tem que se apegar nessas expectativas, nessas energias positivas para que o duelo amanhã seja um jogo bem disputado e que o torcedor possa ser surpreendido dentro da Arena Castelão. É isso aí, Fernandinha. Energias positivas para Fortaleza. Todo mundo, vai, energia. Energia, Alexandre. Pros dois, vai. Energia. Acorda, manita. Acorda, O pessoal vai achar que tá jogando segundo tempo, Denise. A energia do Alexandre tá assim. Não, Alexandre, vai, energia. Saravá, viva a rainha do mar e a princesa também. E viva Deus! É. E morra o cão. Ei, e ontem, rapaz, eu descobri que agora tem um novo negócio no fim do programa, né? É, ele criou também. Aí eu fui falar som dos espíritos, falei, o som dos espíritos. O sono dos espíritos.